Boa noite, tudo bem com vocês? Guerreiro, guerreira, corretor e corretora de imóveis, você é dono de incorporadora, dono de imobiliária, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Tenho recebido muitos elogios, muitas notícias de vocês e solicitações de vocês também para que a gente tenha aqui no EducaPod sempre temas relevantes e temas que realmente transformem o seu dia a dia, desde que você se inspira, desde que você aprenda, desde que você pratique, desde que você transforme, porque isso é o EducaPod, é para isso que a gente criou aqui esse canal de comunicação com vocês. E como eu já sempre falo, só senta nessa bancada quem de fato transforma realidades. E hoje não podia ser diferente. Claro que não. Eu falei para vocês que ela viria. Eu tenho uma grande admiração por ela, acompanhei uma das palestras que ela deu, né, através do Cresci de Santa Catarina, e naquele dia, naquele momento, eu fiquei extremamente impressionado com a maneira didática e a maneira executiva e a postura executiva e os cuidados executivos que ela tem em relação ao mercado imobiliário. Então, para você, dono de construtora, incorporadora, donos de imobiliária, prestem muita atenção. Como eu sempre digo, pega o caderninho, a canetinha, vai anotando. Ah, João, mas isso é coisa de velho, eu tenho aqui o meu celular. Faça como você quiser, mas não perca. Anote, grave, indique esse podcast para mais alguém para assistir, porque ela está trazendo para nós aqui hoje uma visão diferente do mercado imobiliário. Eu estou falando da Patrícia Fernandes. Mas antes de eu falar um pouco quem é a Patrícia Fernandes, eu vou passar para que ela se apresente. 1 minuto de considerações iniciais. Patrícia, é uma honra recebê-la. Obrigado por ter aceito o convite. Realmente me sinto lisonjeado de tê-la aqui. Estava ansioso também por esse momento, né? Muito obrigado pela sua participação. 1 minuto para suas considerações iniciais para a nossa audiência. Nossa, depois dessa recepção, eu nem sei o que eu digo aqui, Jones, mas o prazer é meu, é um prazer estar aqui. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de passar conhecimento. Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que o mercado cresce, é assim que os destinos que a gente está frequentando crescem. E essas são as minhas paixões, né? É uma oportunidade ímpar poder estar aqui contando o que eu ando fazendo agora, né? Tem muita gente que me conhece por algumas incorporadoras onde eu andei trabalhando, mas já são muitos projetos. Ontem eu estava ainda fazendo uma contabilização, já são mais de 40 projetos entregues. Caramba! Em áreas diferentes aí dentro dos mercados onde eu tive a oportunidade de atuar, e acho que isso faz uma história. Então, poder passar conhecimento garante que mais gente possa usufruir dessa história, e se precisar de ajuda, a gente sempre está aí para ajudar. Legal, e o conhecimento ele transforma e sobe a régua do mercado também, né? Então, olha só, passar conhecimento e ter paixão. A gente sempre diz aqui, você precisa de 2 coisinhas aí nesse seu tempero para o sucesso: paixão e conhecimento. Conhecimento de maneira continuada, né? Porque não é informação, é conhecimento de verdade. E a Patrícia vai trazer isso hoje pra gente aqui, com essa paixão que ela falou que tem aqui pra nós, e é uma paixão visível, tá? A Patrícia Fernandes, ela tem 30 anos de experiência em gestão de operações, marketing e vendas, e atua como executiva em grandes organizações e é fundadora da Origem, é isso mesmo? Isso. Origem é uma startup de marketing e inovação. Nós vamos falar muito aqui sobre marketing e inovação, tá bom? Ela já liderou projetos no Brasil e em países como Portugal, Espanha, Argentina, México e Chile. E atualmente ela é diretora da região sul do Brasil, da Elephant Skin, é assim que pronuncia mesmo, né? Elephant Skin. A gente tem que ser duro como a pele de um elefante. Duro como a pele de um elefante. Esse é o mercado imobiliário. Esse é o mercado imobiliário. Já estou gostando da Patrícia, que legal. Mais ainda, né? É uma plataforma criativa global que redefine o marketing imobiliário por meio de storytelling, de marca, né? Marketing 360 e tecnologias imersivas. Nós vamos falar um pouco sobre essas tecnologias imersivas, nós vamos falar sobre o marketing 360, tá bom? A Elephant Skin está presente em mais de 40 países e a empresa já impulsionou mais de 5 bilhões em vendas de empreendimentos no mundo todo. A Patrícia, ela reside em Santa Catarina e é reconhecida pelo seu sólido network nos setores de público e privado, e ela promovendo o desenvolvimento integrado de marcas e organizações. É administradora com ênfase em TI e possui MBA executivo em gestão internacional e acumula passagens por empresas como o Grupo Sonai, FG Brasil Holding, Oracle Starwood Resort, é assim mesmo? Isso, Oracle Starwood. Oracle, olha só que legal. Atuando em segmentos como tecnologia, varejo, hotelaria, turismo, construção e incorporadora. Ou seja, tem experiência de sobra, tem bagagem de sobra e é uma experiência vivida. Então o que a gente vai falar aqui é com base na autoridade de quem vive isso, viveu isso e, como ela mesmo diz, ama levar esse conhecimento para adiante. Eu digo que eu só faço marketing para a marca que eu amo. Acho que a gente não consegue fazer tudo com profundidade, como a gente estava comentando, né? Então a gente tem que escolher
aonde a gente se dedica. Eu não sei, eu já tentei, mas eu não sei se é aquela pessoa de trabalho de consultoria que fica, como dizem os meus amigos portugueses, só nos ramos. Eu preciso ir às raízes, então eu tenho que escolher muito bem aonde eu vou aliás, Patrícia, é bom você ter falado isso. Semana passada eu falei aqui, né, do podador de bonsai, né? O dono da construtora tem lá uma equipe maravilhosa, mas ele é um jardineiro podador de bonsai. Então, quando os funcionários dele começam a soltar os ramos, ele vai lá e poda, né? E aí a Patrícia trouxe essa visão agora de estar procurando raízes, sabe? Tem que ser uma coisa sólida, uma coisa bem construída, uma coisa com paixão verdadeira, né? Quando a gente tem paixão verdadeira, evidentemente a gente se entrega. Eu vou fazer uma analogia aqui, um paradoxo com você. Uma coisa é a paixão pela marca, pelo que faz. Outra coisa é inovar, né? Você pode ser um apaixonado e não ser inovador. Num mundo tão competitivo, num mundo digital de mesmice, que a gente costuma ver aí com muita frequência. Como é que você vê essa combinação da paixão e a inovação? Então, assim, eu acho que quem é apaixonado, quem ama, procura fazer diferente, procura ocupar um lugar no espaço. A gente está falando aqui essencialmente de marketing, de diferenciação de um mercado que é cada vez mais competitivo. Hoje eu atuo dentro da área de construção e incorporação, mas também já trabalhei em outros mercados. E eu costumo dizer que o bom homem de marketing e vendas é um empreendedor, sempre. Porque ele tem que fazer aquela coisinha diferente, aquela inovação para poder se destacar. Isso tem sido um pouco o meu combustível. Então, assim, eu acho que a gente fazer os processos do dia a dia garantem que tu tenha um determinado resultado. Mas como o mercado evolui, se tu não inova, se tu não coloca um tempero nesse negócio, vai ter sempre a mesma coisa. Vai chegar sempre nos mesmos resultados. Só que os mesmos resultados te mantêm vivo hoje, não te mantêm vivo amanhã. Então, tu é obrigado a buscar o que tem de diferente, o que tem de melhor, a serviço de um determinado objetivo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, acho que assim, o meu grande papel dentro desse mercado tem sido entender os objetivos das empresas, entender o que nós temos de ferramenta no que diz respeito ao que tem de melhor no mundo hoje em dia, e eu acho que esse é um pouco o papel da Elefant Skin, trazendo ela aqui para a nossa conversa, olhar o que tem executado em mais de 400 projetos e dizer assim, disso tudo aqui, o que eu consigo juntar uma partezinha daqui, outra de lá e produzir uma coisa nova para aplicar nesse mercado de Santa Catarina, que é onde a gente está nesse momento. Inovação a gente faz todos os dias no momento que a gente faz conexões. Eu acho que isso é a base do nosso trabalho. Uma ideia legal daqui, uma ideia legal de lá para produzir um resultado diferente daquilo que a gente já visualizou. Isso é vida. Porque se eu fizer do mesmo jeito, amigo, amanhã nós não estaremos juntos. Olha só, vocês ouviram, né? Essa é a grande errada. Fica a dica para todo mundo de marketing. Não é só fazer o processo bem feito. É entender o resultado. É entender o que tem de melhor, é se comparar sempre com os melhores e fazer as conexões, não copiar. Olha só, se vocês não anotaram isso daí, pelo amor de Deus, hein? Perderam. Tá dada a receita, né? Pro resultado. Não dá para copiar. Todo mundo está procurando resultado, objetividade, mais venda. A gente vive um cenário meio que robótico, né? No aspecto da pressa digital. Posta-se mais, busca-se mais, investe-se muito em marketing e tráfego pago. Tem uma frasezinha que eu sempre digo aqui, que é o seguinte: quem não sabe o que quer, não encontra o que procura. Quando você fala que, quando você cria conexões, e essas conexões, elas fazem paixão, e você, através da paixão e da conexão, traz a inovação, você é obrigado a inovar quando você conhece o novo, não é? Se apresentar para alguém novo, você tem que se apresentar de maneira diferente, né? Como é que eu vou fazer agora para me apresentar ali, para encantar no primeiro momento, para ser percebido no primeiro momento? Quando a gente traz essa ideia dessa pressa, dessa agilidade, na verdade pressa mesmo, do mercado imobiliário, querendo lead a todo custo, e depois eu vou pegar esse lead e vou jogar ele no aspecto dos empreendimentos, tá? Lançamentos e tudo mais, porque uma coisa é o mercado de imobiliárias, lá com a sua equipe de corretores, né, que vendem lançamentos também, tem corretores parceiros, imobiliárias parceiras e tal, mas no geral busca-se leads para um determinado processo, né? E eles denominaram frio, quente, morno, gelado, né? Aquela coisa toda, tá no meio do funil, tá no topo do funil, quer dizer, eles estão fazendo uma bagunça com o ser humano que é uma coisa assim impressionante. Eu vejo que falta muita coisa ali, falta inovação, falta criatividade e falta aquilo que a Patrícia trouxe aqui, que é você entender para que e para quem você está fazendo aquilo.
né? Se a pessoa vai conseguir entender, é esse o conceito, né? Você criar algo assim. Esse é o conceito. Acho que assim, se a gente for pensar hoje, a empresa que eu estou representando nesse momento, que é a Elephant Skin, é uma empresa fundada por brasileiros nos Estados Unidos, que tem estrutura funcionando. Né? São 400 projetos aí já entregues, já tem mais de 5 bi dólares em venda, já fez muita coisa no mercado. Por que razão eles resolveram colocar uma Patrícia aqui? Porque, na realidade, só tem um jeito de fazer com que a gente saia da mesmice do mecânico, olhando no olho. A gente comenta muito entre a gente que, no fundo, na hora que o incorporador ele pesquisa na internet, ele vai atrás da informação, ele busca referência, mas na hora que ele toma a decisão, ele quer sentar e quer olhar no olho. Ele quer ver onde é que você está, ele quer ver quem é a pessoa, ele quer ver qual é o teu histórico, com quem tu trabalhou, o que vão dizer de ti, para tomar uma decisão. Porque isso, em eras digitais, de AI e por aí afora, é a coisa mais palpável. Isso ninguém vai tirar de uma empresa. E para mim isso é a verdade absoluta, né? Quando você olha no olho, você está na verdade absoluta, isso, né? Uma pessoa, uma marca, enfim. Né? Hoje em dia se produz conteúdo com uma facilidade ímpar. Né? Aí eu vou colocar uma série de posts na internet. O que daquilo é verdade? Na verdade tem conteúdos, né, maravilhosos e tem personagens maravilhosos também, né? As pessoas estão criando muitos personagens na realidade e quando você fala do encontro ali, que querendo ou não, uma hora você vai encontrar com o seu cliente, seja numa visita, seja num agendamento de alguma coisa, você vai ter que olhar no olho dele, como a Patrícia está falando. Aí é o momento da verdade. Se tu não passa a mesma ideia, isso pode acabar com o teu negócio. Se você foi um personagem, né? Aí fica uma sensação ruim. E subestimar a inteligência também do consumidor é um absurdo também, né? Nessa época de agora, não é isso? Exatamente. Acho que não dá para subestimar a inteligência, as pessoas estão fazendo os seus cheques, o mercado está mudando, é isso que está acontecendo. A próprio mecanismo que você comentava antes de captação de lead, muito eu já vendi pelo digital. Acho que assim, fiz projetos aí gigantes nessa área. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, a mecânica de trazer o lead, seja ele a categoria que a gente quiser enquadrar é a mesma. Mas o fechamento do negócio tem que ter o cara a cara. Ninguém vai comprar um imóvel pela internet assim a seco, pelo menos não na nossa região. Né? Ela pode ir, ela pode pesquisar, ela pode chegar a olhar. Mas na hora de fechar, ela vai querer olhar de perto, ela vai querer olhar a referência. Então, existem alguns caminhos aí. As empresas normalmente fazem. Marca forte, produto bom, destino legal. As pessoas escolhem um lugar onde elas querem comprar alguma coisa, seja para morar, para passar férias, para seja lá o que for. Vão olhar o que eu tenho lá de marcas à disposição, qual o propósito de cada uma, em que cada uma se destaca, aí eu vou escolher o produto. Tu capta o lead pelo produto, mas na hora que o cara senta, ele vai querer olhar o todo. Claro. Ele vai querer olhar o todo. E aí é o olho no olho, aí é a conversa, aí é ver para crer, aí é a história. Isso é exatamente o que eu ia falar. Isso passa, por exemplo, você falou assim, por que chamaram a Patrícia, né? Me ocorreu aqui uma pergunta para te fazer. Quando a gente fala do brand pessoal, né, da construção da própria marca, a Patrícia com 30 anos aí de experiência, evidentemente, passou também numa construção da própria imagem, da própria marca, para que isso aconteça hoje. Então, hoje, quando a Patrícia recebe ali um convite para uma determinada empresa, um determinado projeto, evidentemente, estão se baseando também no histórico e na imagem que foi construída, não é isso? Exato. Que é uma imagem real, não é um personagem, é uma imagem de histórias reais, verdadeiras, vividas, não é? E visão de futuro, né? Visão do mercado, entendimento global do mercado. O que a gente vê aqui, assim, depois de... Eu ingressei no mercado da incorporação imobiliária com entretenimento e acabei vindo para Balneário Camboriú através do entretenimento, através de profissionais que eu adoro, que é o Ricardo e o Cícero Fiedler da FGB Goodwill, que fizeram um projeto super legal com a Roda Gigante. Legal. E acabei depois indo trabalhar na incorporação. Então, assim, muito tempo eu era a pessoa que comprava o serviço. Entendi. E então, gente, eu já vi fornecedor de todos os lados, né? E com o tempo, eu aprendi que, no fundo, o bom fornecedor, ele te escolhe. Ele tem 1000 maneiras de te dizer não, seja pelo preço que ele coloca, seja, né, por qualquer razão, porque eu não tenho tempo nesse momento, não tenho disponibilidade de alocação, enfim, eu posso dar N
Eles não. Eles não para as pessoas, mas elas acabam escolhendo pelo teu legado. Né? Acho que assim, pelo legado, pelo que tu fez, pela forma como tu te relaciona. Eu disse assim, acabou a época do 100% das relações é por alguma coisa em troca. Eu acho que tu tem que ter o teu idealismo, tu tem que ter as coisas que tu acredita. Né? E nesse momento eu digo que eu acredito muito na região de Santa Catarina, né? Aqui na região do sul do país, vamos dizer assim. Acho que assim, essa região é uma região de empreendedores que não sabem baixar a cabeça, que inovam e que estão mudando literalmente o mercado imobiliário. Então, imagina a quantidade de oportunidade que a gente tem aqui. Absurdo, né? O mercado, ele pulsa forte aqui, né? Não é para qualquer um a brincadeira aqui, né? Não é para qualquer um. E aí a história faz o resto. Eu disse assim, hoje, né? Eu sempre agradeço muito as oportunidades que eu tive. Agora, hoje, eu acho que eu tô com 50 anos, já estou naquele momento que eu acho que eu consigo fazer escolhas. Sim. Né? Escolhas de que projetos valem a pena e até dedicar um pouco do meu tempo para desenvolver coisas que não existem. Né? E assim, eu acho que daí um pouco a parceria que foi fechada agora, assim, tá aí a ideia de trazer empresas de fora para cá que possam revolucionar esse mercado de verdade para o bem. Desenvolvendo destino, desenvolvendo marca, desenvolvendo produto. Isso é marketing 360. Muito tempo eu contratava um cara lá para fazer pesquisa, outro cara para fazer a marca, outro cara para fazer o render, outro cara para fazer o vídeo. E tinha que gerenciar tudo isso. Não, né? E tinha que contar 1000 vezes a mesma história, às vezes equipe de 50, 60 pessoas para lançar um produto, vezes N produtos, e a gente tinha que acreditar que todo mundo ia entender exatamente do mesmo jeito, não tinha como. Aí, acreditar e esperar, né? Isso. Então, assim, no momento, todo mundo às vezes pergunta, Patrícia, mas você tinha empresa, por que você foi trabalhar na Elefante Skin? Porque eu encontrei uma empresa que pensava exatamente aquilo que eu acreditava como compradora que era o correto, que é fazer a vertical inteira. Né? A pesquisa, o posicionamento, é a marca, é o render. Porque no momento que tu conta a história toda no eixo só, tu vende mais rápido, tu valoriza o teu produto. Você consegue amarrar um conceito único, né? Não há possibilidades de interpretação, sabe? Quando é muito bem estratégico, muito bem desenvolvido. Eu ia falar sobre a Elefante, sobre essa questão da solução que a Elefante Skin traz, né, para o mercado imobiliário. Aí eu vou chamar um vídeo de um patrocinador e para que você já fique pensando ali. Quando a gente fala de um empreendimento, vamos falar de um lançamento de qualquer construtora, um empreendimento. Isso passa por marketing, né? Passa por conversar com a própria categoria e passa pelo resultado final do cliente, né? O que vai ser entregue por esse cliente? Através de uma série de materiais, vídeos, tour interno, drones, enfim, tem toda aquela história toda. Quando você pega, como você está dizendo da Elefante Skin, que a gente consegue ter uma solução unificada para todas essas problemáticas, para que tenha um objetivo final melhor. Casos, por exemplo, eu posso citar para você, da gente fazer lançamentos de incorporadoras, chamar e fazer lá 40, 30 corretores, né, para pré-lançamento, e na hora que mostra a planta, o engenheiro fala assim, não, mas essa planta não é mais, porque houve uma alteração, né? O elevador foi pro lado de lá, foi pro lado de cá e tal. E como assim, cara? Nós estamos aqui vendendo um negócio que não... Então, assim, são coisas da operação diária que acontecem, porque, de fato, quando você tem vários pontos de controle de processos, chega a ser humanamente impossível de você acreditar que 100% de todo esse universo de pessoas conseguiram entender da mesma maneira, né, que você está tentando passar para todo mundo. Então, essa união de solução eu vejo bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E eu vou pedir só para que passe agora o vídeo da Voa Filmes, né? Enquanto a gente dá uma descansada, toma um cafezinho aqui, tá bom? Roda o vídeo da Voa Filmes, olha, vídeos institucionais, comerciais, podcasts, vídeos de empresas, né? Você que vai fazer o teu evento ali no mercado aí que você atua, procura o pessoal da Voa Filmes, tá bom? Roda o vídeo. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa.
Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. No meu ponto de vista, inovadora. Oi, tudo bem? Voltamos aqui. A Patrícia está trazendo para a gente aqui uma ideia de solução inovadora, né? Já acontece isso em mais de 40 países, é isso? Deixa eu ver aqui. No mundo, né? Que é da Elephant Skin, que é uma ideia que traz soluções unificadas para você, dono de empreendimentos, corporadoras e tudo mais. Quando a gente pensa nessa ideia, né, e a gente que já atuou no backstage ali como marqueteiro ou como diretor de marketing, gerente de marketing, enfim, de uma incorporadora dessa, evidentemente que a gente tem várias coisas que a gente precisa executar, né? Primeiro, vamos lá, acha o terreno, aí pensa no empreendimento, aí chama lá uma equipe de arquitetos, engenheiros e tal, aí vai para aquela empresa para criar lá 3D e fica aquela discussão e a equipe toda, ou seja, depois vem o processo de pegar tudo isso, deixar bonito, né? Embelezar tudo isso através de vídeos, através de um material impresso, aquela coisa toda para distribuir, né, para os parceiros que vão comercializar isso, sem contar o outro lado, né, Patrícia, que uma coisa é material de divulgação, outra coisa são eventos estratégicos de lançamento, né? Tem todo um cardápio de coisas que se faz que não é só uma única coisa. Quando a gente fala de unir tudo isso em um único lugar, com essa facilidade de gestão, com essa facilidade de conceito do processo, é o que a Elephant Skin está trazendo para a gente, é isso? Exato. Assim, a Elephant Skin ela sempre procurou atuar inicialmente na parte de projetos, né? Então, os fundadores da Elephant Skin, o Henrique e a Giovana, são brasileiros, vivem nos Estados Unidos e trabalharam muito com projeto. Então, começou a empresa com render, ampliou para vídeo. E assim foi, né? O que se percebe com o andar das coisas, né? Que quanto mais se entende aonde se quer chegar de largada, mais eficiência tu tem em cada peça dessas que tu produz. É muito comum, quando a gente está no mercado imobiliário, tu contratar uma imagem e aí depois, puxa, mas para fins publicitários eu precisava desse recorte, ou eu precisava desse ângulo de câmera um pouco mais para o lado, porque eu tenho lojas comerciais aqui que aquele lá não está me demonstrando. Se tu sabe onde quer chegar, olha, eu quero vender um produto com essas características, com essa tipologia de apartamento, o tipo de cliente que compra esse tipo de imóvel está em tal lugar, tem essas características, de largada, que a gente chama de planejamento, de playbook, tu tem muito mais, tu consegue encurtar o teu ciclo de venda e valorar o teu produto, porque tu fica perdendo tempo. Não, e facilita, né, a vida de um monte de gente, né? Facilita um monte de gente. Então, o que a Elephant Skin foi, aos poucos, ela foi englobando outras áreas do marketing, ao ponto de que hoje a atividade de marketing começa muito mais cedo, ou seja, tu começa no momento lá que está definido o terreno, eu tenho um esboço aí de projeto, e aí se consegue, através de tecnologia, planejamento, pesquisa, posicionamento de produto, nome do produto, branding, né, de uma forma geral, todos os materiais de vendas que eu preciso para produzir, né, vídeos. Hoje em dia o vídeo tem um papel importante na parte da comercialização. E imagina se tu pode começar a planejar sabendo tudo que tem que fazer depois e considerar isso lá na largada. Você vai pensar num storytelling para esse produto muito mais completo. Claro. É muito mais de uma forma tailor-made, aquela coisa de eu sou o cliente, eu olho, nossa, eu preciso disso para viver, porque, né? Tá tudo assim, né? O meu marido brinca comigo que ele tem que cuidar comigo, que tudo que é empreendimento que eu visito, que eu gosto, eu quero comprar um apartamento, né? Eu só não consigo comprar todos que eu gostaria. Mas é que fizeram um trabalho bom, né? Exatamente, mas acho que assim, tem hoje muita coisa no mercado que permite que as pessoas possam escolher. E aí, para escolher, eu preciso ter uma boa história, né? Como a gente estava falando antes. Acho que a Elephant Skin, ela conseguiu conectar, falando de novo das conexões que se faz para produzir alguma coisa inovadora. Visão de mercado, marketing, tecnologia. Tá? Porque assim, quando a gente pensa que a tecnologia ela existe não para engessar, mas ela existe para poder produzir um resultado final melhor e mais rápido, aí a gente começa a entrar no terreno dos PDVs, né, dos pontos de vendas imersivo, a preocupação da jornada do cliente até a compra, né, do atendimento, né, das sensações que isso provoca,
e retrata isso muito melhor num render, num vídeo, num planejamento e em todo o resto. Né? Então, o que a gente viu na prática, e assim, essa é a razão de, como eu digo, meu casamento com o Elephant Skin, é porque você consegue simplificar a vida do marketing ou do incorporador. Quando você conta a história uma vez só e produz o resultado final. A gente tem histórico aqui de empreendimentos nesse momento que arrancam lá com 80% já vendido. Por quê? Porque a história, porque a estratégia comercial, porque a estratégia de marketing foi feita certa desde o início. Isso. Fazer certo desde o início, essa é a diferença, né? Tem gente na pressa, né, que quer arrumar depois, né? Tem gente que faz várias vezes os renders, né? Várias vezes os vídeos. Não, e nunca tá bom, né? Porque, na verdade, hoje no mercado imobiliário, né, para mim isso daí é uma visão equivocada das pessoas. A grande maioria do marketing digital, hoje atuado aí no mercado imobiliário, as pessoas, elas pegam algumas referências, né? Comum eu ver em imobiliárias, olha, faz um vídeo igual desse cara aqui, ó, que esse cara aqui tá bombando, né? Sem considerar que aquela pessoa que tá fazendo aquele vídeo lá, cara, o cara tem anos de estrada, é um cara que sabe falar de frente da câmera, é um cara que tem uma boa dicção, é um cara que conhece o produto, o equipamento que ele tá usando é outro, tem toda uma outra história, mas ele quer que faça igual. Ele contrata um menino lá, né, e dá um iPhone pro menino e fala assim, ó, tem que ser igual isso aqui, edita no CapCut aí e se vira. Quando a gente fala de planejamento, de pensar antes, de estratégia, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas aquela construtora, como eles vendem bem, o negócio já está 80% vendido, como é que eles conseguem? É simples, é fazer o que a Patrícia está falando. Começa a pensar desde o começo, né? E fazer com calma e entender para que é aquilo que você está fazendo. Exato, não acho que é o entender o ciclo. Entender o ciclo. Entender o ciclo, entender aonde você é diferente. Hoje a gente tem clientes onde a gente olha e diz, é a biofilia, é o verde, é o spa, é o pé na areia, o cara que quer poucas unidades, o cara que quer a torre alta, quer dizer, tem vários tipos. Você tem que explorar o que tem de melhor em cada um desses nichos e aí o cliente tem que ter a oportunidade de escolher entre os melhores. Às vezes, é muito comum a gente ser chamado para fazer a imagem. E aí tu começa a conversar e automaticamente a gente vê que a gente se envolve quase como o marketing da empresa. Né? Então eu sempre digo, a Elephant Skin ela é especializada no segmento de construção e incorporação. Né? E ela faz isso porque é a forma de poder chegar em profundidade a um segmento e efetivamente fazer dele um segmento melhor. Tá? Então, vou olhar qual é o teu objetivo. O que exatamente eu quero que seja o meu diferencial? Com quem eu me comparo regionalmente, nacionalmente ou mesmo internacionalmente? Onde é que eu quero chegar enquanto empresa, enquanto marca-mãe? Essas coisas todas têm que vir para cima da mesa para definir esse objetivo. E aí o resto são assets, né? São entregas que tu tem decorrentes desse planejamento. O executivo, em via de regra, ele está bastante acelerado, né? E às vezes pula etapas. E depois, evidentemente, que é ônus e bônus, né? Lá na frente vai vir o ônus por ter pulado alguma etapa. Seja de uma dificuldade de venda, seja de um encalhe de venda, seja uma concorrência, porque hoje aqui em Santa Catarina se tem empreendimentos maravilhosos, assim, parece que todo dia brota um negócio bacana, né? Um negócio, muitos. Então, assim, ser diferente nesse mercado tão competitivo não basta só ter um rooftop com estrela brilhando, né? Quando a Patrícia está falando pra gente que é preciso saber o que quer para poder entregar o que precisa, né? Isso passa por planejamento. Você falou uma questão aqui e eu gostaria de entender a tua visão sobre isso. É difícil você, e desculpem se eu estiver falando uma besteira, né? Pelo menos não onde eu conheci. Eu ouço muito pouco as construtoras e incorporadoras falarem em pesquisa de mercado, né? Ou pesquisa de segmento, pesquisa de nicho, né? Que é aquela pergunta, quem não sabe o que quer não encontra o que procura. É comum, como é que você vê essa questão de você entender o público um pouco, né? Uma coisa é a visão da incorporadora, do que ela deseja, do que ela quer, da cultura dela, né? De procurar elementos no projeto que sejam elementos diferenciados que vão fazer com que as pessoas se apaixonem por aquilo, e tem toda uma estratégia de marketing a ser desenvolvida para divulgar isso tudo. Mas falando de entender o público, é necessário que se faça uma pesquisa aprofundada da região ou um elo do que se está construindo com o público que se espera? Isso é para investidor? Isso tem essa preocupação também, né, quando você fala de fazer desde o início? Assim, as pessoas ainda fazem muito pouco isso.
Essa é que é a grande realidade. Agora, o que a gente viu na prática é que quem faz encurta ciclo de venda e vende mais caro. Essa é que é a grande realidade. Aí é uma coisa de fazer conta. É muito comum a gente, às vezes, conversar com incorporadores que dizem, não, eu já sei o que eu preciso, eu não preciso fazer pesquisa. Tudo bem, né? Eu sempre digo, se você está garantido aí, beleza. Euzinha, se fosse o meu dinheirinho, faria para pelo menos fazer um checkpoint. Para pelo menos ver se não mudou alguma coisa no mercado que eu perdi, ou porque eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa olhando para novas referências. Mas existe, a pessoa... ainda não é uma coisa tão praticada. Né? Assim. Mas ainda é uma não. coisa interessante, porque por onde eu tenho passado, a gente percebe que falta, sabe? Sim. Porque assim, tem um amigo meu que é dono de uma agência de marketing digital que diz o seguinte, João, normalmente as imobiliárias contratam a gente por lead e demitem a gente por venda, né? Porque se esquecem que existe uma operação, não é? Exato. Uma coisa é a inteligência, uma coisa é a estratégia, uma coisa é começar do começo, é pensar em tudo, e obviamente tem uma grande equipe ali na Elefante Skin cuidando desse processo todo, e obviamente que a Elefante Skin ela também está pensando de como vai operacionalizar tudo aquilo, né? Como é que isso vai chegar para a equipe da incorporadora, para o marketing da incorporadora, né? Para os gestores de venda, gestores de locação, enfim, como é que isso vai chegar ali e o que eles vão fazer com aquilo. Exato. Então esses treinamentos provavelmente para a equipe, isso passa também por esse pensar antes, é isso? É isso aí. Assim, mesmo nessa parte do digital que você comentava, existem histórico, e isto é de pesquisa, né? Que bom. De que a metade do lead bom que você consegue vai pro lixo, porque o teu processo não atendeu o cara. A metade, gente, não pensar, se o cara bota R$1 milhão para obter uma quantidade X de leads, ele está botando a metade fora. Você sabe que você me deu um número interessante, eu tive só para te dar pra gente rir um pouquinho, fui fazer uma palestra numa imobiliária grande, e eu usei a seguinte expressão, né? Eu não sei quem foi que determinou em que momento o lead tá, e aí deram um nome para isso, um morno, frio, né? Aquela coisa toda. E eu disse para o seguinte, olha, o que eu percebo é que aqui na sua imobiliária você deve ter comprado um freezer, e tudo que é cliente frio, lead frio, você está botando nesse freezer, né? Você só não se perguntou quem determinou que ele é frio, né? Em que momento da operação, do processo, alguém falou assim, não, esse lead é frio. É frio por quê? Porque ele não está pronto para comprar, ele não está ali com o dinheiro para comprar e não vai ter esse lead, só se você ganhar na loto, sabe aquele lead que liga para você e fala assim, eu quero agora, estou fazendo o Pix, me assina. Não é assim que funciona, tem um método, tem um processo. Sim. Só que você pega ali um SDR, por exemplo, de uma imobiliária, ele que faz o primeiro atendimento, aquela coisa toda, e aí eu fico pensando assim, qual é a autoridade que um SDR tem, entendendo o shopper do outro lado, de classificar aquele lead como um lead frio? E pega o maluco, taca num freezer, deixa ele lá, tem imobiliária aí que tem já um monte de freezer, só lead frio ali. E eu costumo dizer, né, o lead frio de hoje pode ser o seu lead quente daqui 6 meses, tem que trabalhar esse cara. Falando do lead, do trabalho da Elefante Skin nesse aspecto, né? É evidentemente que isso facilita a vida da construtora. Tem construtora que tem o projeto, tem o terreno e já faz uma maquete, sabe? E aí bota a maquete lá na fachada, enfim. O pessoal usa de todas as estratégias, né? Assim, eu acho que não existe fórmula única para todas as incorporadoras e para todas as questões. Sim, são produtos diferentes. São produtos diferentes, etc. Segmentos diferentes e tudo mais. Mas assim, eu acho que eu sempre digo que o processo acaba por ser importante. Aqui, nesse caso, Elefante Skin e Origem. A Origem é focada em processos de marketing. Então, mentoria, atendimento. Hoje, quem gerencia a Origem é muito mais o meu marido, né? E tem um time que trabalha com ele diretamente. Mas acaba que quando você está num processo desses, muitas vezes é lá que a gente fica sabendo dos lançamentos imobiliários. Então, de novo, relação. De novo, construção. Depois, uma coisa de longo prazo acaba se consolidando, né? A gente diz que nessa questão de lead, até teve um cara uma vez que lembrei dele agora que vale comentar. O nome dele é André Piazza. Se ele me escutar, ele vai lembrar que eu falei dele. Ele me disse que não existe lead frio. Que existe um momento. Existe SDR gelado, né? Então ele diz assim para mim, ele dizia, Paty, para mim não existe lead de frio. Eu tenho que continuar me comunicando com o cara, porque ele pode não comprar hoje, mas amanhã ele compra. Você sabe se ele se inscreveu, ele não veio perder Sabe tempo. O que é engraçado, Patrícia? Quando eu vi ali tua mini bio, né? Você falando sobre varejo ali, até uma relação com o Grupo Sonai ali que você tem, né? E eu queria fazer uma analogia com você aqui, né?
Imagina quando a gente fala do supermercado imobiliário, vamos fazer como se fosse um supermercado de verdade mesmo, né? Sim. Né? Uma imobiliária. A gente já está quase assim. Já está quase assim, né? Daqui a pouco não bobeia, não surge aí umas lojinhas ali, aquelas lojinhas express, sabe? Né? Imobiliária express, olha só, vamos dar ideia para os caras ali, né? Já tem, hein? Já tem. O que acontece hoje? As pessoas gastam um volume de dinheiro em marketing de tráfego, né? Tráfego digital, evidentemente os leads vêm, né? É como se as pessoas entrassem como se as pessoas entrassem em um grande supermercado que tem as gôndolas e vários produtos na gôndola. Eu cansei de ver um SDR classificar um lead de frio, mas porque ele nem sabia, não tinha acesso à plataforma, ao sistema dele, que tinha produto interno ali na imobiliária que cabia para aquele lead. Mas como ele não tem essa informação, o lead ficou frio porque o lead clicou num anúncio específico. E naquele anúncio específico, evidentemente, não coincidiu, a coisa não deu certo. Sim. Mas se tivesse aprofundado um pouco mais, se tivesse um conhecimento da prateleira de produtos, do mix de produtos, do sortimento de produto que tem, é como no supermercado. Quem é que entra no supermercado escrito na testa o que ele vai comprar? Não. Eu assim, comercialmente falando, eu sempre digo que não existe lead frio. Com todo o respeito que eu tenho aqui, né, as pessoas que fazem as classificações. Mas se alguém se presta para clicar num negócio e pedir contato, não fechou por alguma razão. Sim. Então eu acho que assim as empresas, e aí falando agora até para o mercado de corretor, eles não podem desistir dos clientes. Porque o cliente quer comprar. Alguma coisa ele vai comprar. Ou ele vai chegar uma hora que vai te dizer, cara, estou só especulando. Mas a maioria deles entra no anúncio porque quer realmente alguma informação. Sim. Aí quando tu vai para a metade que bota fora, ou ele não recebeu retorno. Sim. Ou ele caiu na mão de alguém que classificou ele, botou ele na geladeira e não deu retorno, né? Eu acho que assim, os trabalhos sérios que eu vi de digital dão muito certo. Sim. Agora, isso vai um pouco além da captação. Isso vai a coisa de usar os dados que estão na tua mão para classificar melhor o que tem na internet e para direcionar uma campanha para aquilo que faz sentido. É o que trabalho de performance, como a gente costuma fazer. Eu já tive a oportunidade de vender mais de 100 milhões no ano em apartamento. E o nosso ticket não é baixo, você sabe muito bem disso. Mas isso foi um trabalho de construção de anos, com muito investimento e com muito trabalho de processo. Chegou o lead, e agora o que eu faço com ele? Como é que eu atendo? Desisto ou não desisto? Ou seja, é fazer esse dia seguinte melhor. E acho que assim, nesse momento, a área comercial é um campo de estudo da Elephant Skin, não que a Elephant Skin vá vender, né? Claro. Mas ela entende que essa ciência dos dados nos ajuda a posicionar muito melhor as pesquisas para que eu encontre leads mais qualificados para poder, de fato, entregar para os clientes e para fazerem a comercialização, seja qual for o tipo deles. Nosso mercado de comercialização, ele é um mercado que tem muita oferta, mas também tem muito cliente. Claro. Né? Então, não é incomum a gente discutir, poxa, mas são só 20 apartamentos, a gente tem que encontrar 20 pessoas certas. É 20. Quem já comprou? Que característica tem o cara que já comprou? O cara que veio, negociou e não fechou por quê? Será que não está aí? Quando a gente pega a estratégia e a gente pega a operação, a gente percebe que quando chega na operação, perde-se muito lead. Porque a operação está falha. Exato. Por onde que esse lead entra? Ou não valoriza, ou ainda não entendeu a dinâmica inteira. Tem uma palestra que eu dou que se chama Tratar Bem e Atender Bem. Né? Normalmente as pessoas tratam as outras bem. Né? Até porque é uma educação tratar bem. Né? Se você não trata bem alguém, você é um mal educado. Você tem que tratar bem. Agora, atender com excelência, atender com eficiência é muito diferente. É conversão. Pode não ser uma conversão imediata, mas ali você trabalha para que haja uma conversão. Quando você também tem conhecimento do teu mix de produto. Eu fiz uma pergunta dentro dessa imobiliária, perguntei para os corretores sentados, qual de vocês consegue dizer para mim quantos itens hoje tem cadastrado para venda na imobiliária de vocês? Eu vou ser bem específico, de 2 dormitórios com sacada, com churrasqueira na sacada, quantos tem? Ninguém soube responder. E depois essa mesma equipe diz que o lead é frio. Então, aí que veio o grande barato do digital. O grande barato do digital, deixa eu anotar aqui. É bom. Fala, Patrícia. Os dados. Dados. As pessoas não usam os dados. Elas começam a formar ao longo do tempo uma base que tem lá 10 mil, 15 mil, 1 milhão e não usam os dados. E isso, vamos combinar que o varejo dá aula. Aula. É métrica o tempo todo. É métrica o tempo inteiro. Então, eles sabem lá que
Quantas vezes já não aconteceu contigo? Esses dias a gente comentava entre a gente aqui, comenta o nome do... eu tô querendo comprar, sei lá, uma geladeira. Você começa a receber propaganda de geladeira. Eles usam toda a tua base de pesquisa, existem tags de rastreamento na internet para pegar a tua navegação, existem milhares de coisas que a tecnologia traz à disposição da performance digital. Então, os dados é meio. Uma coisa que eu trabalhei no varejo por muitos anos e nós nunca subestimamos a mente do consumidor. Nunca. É impossível. Porque isso, primeiro, que é inteligente. Você não tem condição de entrar na cabeça da pessoa e saber exatamente o que ela procura e o que ela quer exatamente. É uma descoberta, é relacionamento, entende? É acolhimento. Então você vê as pessoas entrando no supermercado e aí tem toda uma estratégia de posicionamento de produto, posicionamento de gôndola, layout de loja, por onde entra, por onde passa. Que imobiliária faz isso? Como é que esse cliente entra? Com quem que ele vai falar primeiro? Quem vai atender? Qual o script de venda que essa pessoa tem que ter com esse cara? Como é que isso funciona? Se não está funcionando, é a tal da operação. Vai cair lead por terra. E de novo, jornada e experiência do cliente. Pensa na imobiliária, né? Assim, muitas vezes acaba que as incorporadoras investem muito mais em jornada e experiência do cliente, mas as imobiliárias não tanto. Não tanto. Para as imobiliárias, a incorporadora é mais um cliente, é mais um produto. Agora, na prática, de novo, pesquisa, a gente vê que as imobiliárias que têm mais êxito são as que focam. São as que pegam lá meia dúzia de incorporadora, uma de cada tipo, e dizem nessas aqui que eu vou investir, para eu poder literalmente ter um resultado mais profundo. E está de acordo com a cultura dela, com o perfil entrega, dela. E fecha. Combinou um resultado? Fecha. Não larga projeto no meio. Não se desiste de cliente. Essa é que é a grande realidade. Mas assim, e a tecnologia está aí para ajudar a facilitar. De novo, valor mais alto, o ciclo de venda mais curto, é o negócio aqui. Acho que assim, a empresa que traz, quando ela traz tecnologia e marketing para cima da mesa, de novo a gente está falando de conexão a serviço de um resultado. E de novo aqui, a Patrícia está vindo aqui para dizer assim, gente, tem muita oportunidade legal no mercado, mas tem que fazer conexão. Não adianta pegar uma solução de prateleira e dizer, é isso que vai funcionar na minha empresa. Você falou de IA, né? Vamos falar um pouquinho da IA. E é uma coisa que eu também tenho visto muito aí por onde eu tenho passado. A grande maioria das pessoas, elas estão achando que a IA tem que fazer o que elas deveriam fazer, né? E na verdade é o contrário, não é? As pessoas precisam saber o que querem e utilizar a ferramenta que é maravilhosa para que tenha um resultado melhor, né? Tem gente, eu recebi um zap outro dia de uma pessoa, de uma legenda, que ele não tirou nem aqueles, sabe aqueles agradecimentos que a IA faz? Se você gostou, tiver que alterar alguma coisa, me avisa. Até isso ele deixou na mensagem, sabe? Assim, cara, que não foi você que escreveu isso aqui, cara. Não, mas tá bom isso aí, toca. Não é assim que funciona. Para você, uma estratégia de venda de um empreendimento. E quando a gente fala de uma venda de empreendimento com imobiliárias parceiras, né, tem uma equipe de vendas ali, normalmente se junta ali vários corretores, enfim, aquela coisa toda. Alinhar o discurso para tratar com essas pessoas e ter um produto que foi pensado do início, a maneira de fazer com que as pessoas se apaixonem também por ele e queiram vender com paixão aumenta? Sim, com certeza, né, Jorge? Com certeza. Tem que pensar parece óbvio, né? Parece óbvio, mas não é fácil de fazer. Né? E nem a IA vai fazer. Nem a IA vai fazer. A IA no máximo vai te dar... facilidade, encurtar teu caminho de pesquisa, mas tu tem que saber o que tu tem que pedir, porque até para IA tu tem que saber pedir. Claro. Tu tem que saber definir qual o objetivo. Né? De novo a gente volta lá para a história do objetivo. Não é incomum a gente sentar com um cliente e o cliente quer fazer entrega, mas qual o objetivo? Em quanto tempo tu quer vender? Quantos % do teu prédio? Tu sabe onde está teu cliente? Tem um monte de pergunta aí para ser respondida, hein? Não, mas eu quero vender através do imobiliário. Legal? Ele sabe. Né? E aí, assim, começam as tais convenções de vendas. Né? Assim, eu já tive a oportunidade de fazer várias convenções de vendas, ainda enquanto estava na operação da FG, e a gente reunia muitos corretores. O que a gente percebia? Que a gente tinha que instrumentalizar esse cara. A questão não é vou vender para um corretor ou vou vender numa house, enfim, não é essa a questão. A questão é vende mais rápido quem é mais inteligente, quem tem mais contato, quem sabe usar as ferramentas que tem à disposição. Então não adianta o marketing lá botar um monte de ferramenta na mesa se a conexão não acontece e se as pessoas não entendem estas coisas.
Eu falei numa incorporadora outro dia, exatamente assim. Ele falou assim, cara, mas como é que eu não consigo vender? Eu tô com quase 70% ali para vender, vendeu pouco e tal. Eu falei assim, cara, do jeito que você opera o negócio, você pode contratar o Bill Gates. Não, e não é mais o mesmo mercado. Porque não vai vender. Há 4 anos atrás, eram poucas incorporadoras que tinham produtos legais. Hoje em dia, as grandes estão todas aqui na região. Então, a concorrência é outra, a oferta é outra, tem produto para tudo que é tipo, é gosto. E o meio digital, ele pulveriza muito, né, as coisas, né? Muito. Então, assim, isso gera até uma certa... como é que eu vou dizer assim? Estou falando para o consumidor. É tanta coisa que ele recebe, né? É tanta possibilidade, que... E aí cai naquilo que a Patrícia está falando. O cara tem um celular na mão dele. 24 horas ele é bombardeado de empreendimentos, de apartamentos, o que vai fazer ele escolher o teu? Agora vamos pensar o seguinte, essa tua pergunta ela é muito interessante. Olha a forma como tu me explica, tu já me explica como quem está passando a tela de um celular, né? Tu recebe aqui um monte de imagens. O que é que te faz escolher? É a imagem. Essa é a pedra fundamental da Elefante Skin. Quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, enquanto empresa, a gente começou por imagem. Porque agora, se tu parar para pensar, ele está passando várias. Mas, gostei desse negócio aqui, ele vai entrar. Aí depois ele vai fazer o resto. Seja via digital, seja pegando o telefone e ligando, seja ligando para o corretor de confiança, acaba que a imagem, seja ela animada, estática, enfim, é que vai desempatar o jogo nesse momento. Não é mais o outdoor. É verdade. E aí eu fico imaginando essa pessoa, né, que teve a sorte, às vezes até por estratégia que fez uma boa imagem, alguém foi lá e clicou. Ou seja, caiu lá o lead, né? E aí depois, como a gente mesmo menciona, que quase 70% desses leads declinam, perdem, vão para o freezer ali da imobiliária. Onde que está o critério, né, de atendimento que fez com que esse lead se perdesse? Porque imagina você, a Elefante faz lá um belíssimo trabalho, aquela coisa toda, e a coisa vai. Num dado momento, isso vai ser operacionalizado por alguém. Lembra que eu te perguntei? Existe também uma capacitação dessas pessoas para que elas atuem, né, de uma maneira, com link com tudo que foi pensado desde o início, porque pode ser um impeditivo para o êxito, percebe? A operação, entende? Como é que eu vou te explicar isso? Eu até falei para a empresa lá. Fala, o que vocês precisam é ter um olho no detalhe da sua operação, como é que a tua operação no detalhe está acontecendo, porque tem gente perdendo a mão e não está conseguindo o resultado, porque se esqueceu de olhar o detalhe da operação, ok? Então é comum você pegar até panfletos, ali em Camboriú eu via muito isso, panfletos com português escrito errado, sabe, sem número do Cresci, empreendimento sem número do Cresci, coisas assim absurdas. E aí isso se espelha onde? Lá na venda do cara, no resultado do cara. Eu vou te falar de Google, já que a gente está falando agora, né? O cara olhou lá, gostou, falou, é aqui, porque eu fiz uma bela foto. Aí começa lá uma relação. O consumidor, a gente já falou que a gente não pode subestimá-lo, ok? Então eu sou o João, a Patrícia está ali me esperando, eu vi um anúncio da Patrícia e falei, pô, legal, cliquei aqui. Aí você falou assim, olá João, legal, o que te fez clicar nesse anúncio? Eu falei assim, queria saber um pouco mais sobre esse imóvel. Aí a gente começa ali uma conversa. Dependendo dessa conversa, em algum momento eu vou pegar meu celular e vou entrar no Google e vou ver uma avaliação tua, da tua empresa, da tua construtora. Eu vou olhar lá. Caramba, só tem 2 estrelas. E vou começar a ver as avaliações. Ali, cara, é uma coisa, e para você que é dono de incorporadora, de imobiliária, fica de olho no Google, porque quando a gente fala de algoritmo, velho... Reclame aqui, talvez você está perdendo venda, porque o cliente, você acha que ele não vai olhar, mas ele olha. Tu sabe que eu já tive a oportunidade no passado... Só para concluir, a Elefante passa por uma análise disso tudo também? Passa. Porque é importante, né? Passa. E assim, a gente já teve a oportunidade, enquanto origem ainda, né, de dizer, amigo, teu problema de venda é reputação. Não é produto. Teu produto é espetacular, entendeu? Só que o teu problema é reputação. Tu tem uma coisa errada que tu fez lá atrás, que ou tu vai consertar, ou então tu vai ficar patinando. Ou então tu vai pagar mais caro, dar desconto, fazer campanha, dar prêmio, blá, 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 entendeu? Dar Mercedes, exatamente, Paris, né? fazer tudo aquelas Agora, coisas. se tu tiver uma reputação impecável e tiver lastro, sim, tu valoriza o teu produto e vende ele. Sim, né? sim. Fizer a campanha certa, etc. E já teve gente que no passado disse assim, não consegui fazer entender a regra da reputação, que eu tive que dizer, amigo, muito obrigado, te desejo sucesso,
Vai com Deus. Mas eu acho que não sou eu a pessoa para te ajudar, porque existem coisas que vêm muito antes. Sim. Né? A Elephant Skin, ela se preocupa com a jornada do cliente, né? Ou seja, tentar, através da tecnologia, fazer com que o processo aconteça o mais redondo possível e o menos sujeito a intempéries de processo por mudanças das pessoas. Mas a palavra final, o contato final, nunca vai ser substituído Claro. pela tecnologia. Claro. Então, assim, tudo que pode ser colocado de melhor para instrumentalizar o marketing, a pessoa de vendas e o incorporador, vai ser colocado na mesa. Agora, fechar negócio tem que ter bom produto, boa estratégia, bom marketing e tem que ter amor nesse coração. Né? Para fazer com que esse produto não seja mais um, né? As pessoas estão querendo venda a todo custo, né? É muito o cenário que a gente vê 24 horas ali. Quando vem a Patrícia aqui, ela fala pra gente assim, olha, tem que ter estratégia, tem que pensar desde o começo, tem que saber o que quer, tem que saber o que procura, tem que metrificar, tem que olhar todos os lados, tem que prestar atenção no detalhe e tal. Você vai pondo tudo isso aí na panela, né, para dar um caldo bacana, né? O que acontece, por exemplo, quando a gente fala da rapidez no resultado, né? Porque existe também a questão do planejamento. Em quanto tempo pretende-se vender este imóvel, esse empreendimento? Isso passa por essa análise de estratégia anterior também, Sim. não é? É uma coisa de caso pensado, né? Ó, nós vamos começar com isso e o nosso objetivo é vender isso em 2 anos, em 1 ano, né? Isso também já está lá no escopo do trabalho, né? Assim que funciona. Vital. Base vital. Né? Não é aquela coisa assim, vamos indo, né? E conforme for vendendo, não, vai vender logo, o prédio é lindo pra caramba, tá tudo certo. Até tem doido, tá? Mas até tem doido, mas a grande maioria num investimento, a gente tá falando de coisa de milhões aqui, não entra pra brincar num negócio desses, né? Porque não é pra brincar, porque tem muita gente com falta de cultura, mais iniciativa, Sim. né? E, na verdade, precisa ter muito mais conhecimento, muito mais calma e estratégia e buscar pessoas que resolvam de verdade, pessoas que não são só de discurso. Tem muita gente comprando discurso e não tendo venda. Tem muita gente buscando recorrência e por conta da busca pela recorrência, busca falácias, busca processos ocos. Então um conselho aqui do Educa Pode para você. Quer recorrência, quer resultado para sua construtora, incorporadora, né, para sua imobiliária, siga quem tem conteúdo vivido na prática, conteúdo que entrega real, que transforme, que te prove, né, A por A, B por B, de que aquilo funciona. Como a Patrícia está falando, ela entra num projeto, começa aqui e diz o seguinte, ó, 2 anos o resultado é esse. Isso tudo vai acontecer aqui no meio e tem que acontecer desta forma, assim, assim, assim. E não é linear. E não é linear. E não é linear. Que vai legal. Vai ter dias bons e dias ruins. Vai ter o dia que você vai querer me mandar longe, né? Mas o que não se pode perder nunca é a coisa do espírito de dono, da transparência, do olho no olho, Sim. do dizer, cara, aqui tu tá errado, a gente precisa mudar a rota, aqui a gente consegue ir mais rápido. Tem uma relação de confiança que se estabelece no momento que você começa um projeto desses. É diferente com confiança, presta atenção no que a Patrícia falou, porque no meu ponto de vista acho que é a dica de ouro. Nas relações, uma coisa é você ter confiança mesmo no parceiro que está contigo, e a outra coisa é você estar cômodo com aquilo, sabe? E cria embates, né? Como não tem confiança, começa a colocar embates na mesa, né? Começa a questionar. E outra coisa é o gosto próprio, né, Patrícia? Sim. Tem aquela coisa assim, ai, ficou tão bonita, mas eu não gosto de verde. Mas como não gosta de verde? Não, eu vou te contar uma historinha bem rápida, posso? Pode. Uma historinha com o meu amigo querido Washington Oliveto, né, falecido, né? Ele contou uma história que é o seguinte, eles fizeram uma campanha muito grande para uma empresa, Coca-Cola, e na época tinham lançado aquele filme do King Kong, sabe? Uhum. E a empresa, Alcântara Machado, fez uma campanha maravilhosa. E era aquela torre, os helicópteros ali, né? Uma cena clássica, né? E o King Kong lá na torre, assim e tal. Só que em vez de ele estar com aquela loira na mão ali, ele estava com uma garrafa de Coca-Cola. E as peças, né, eram todas feitas assim. Na época não tinha o mundo digital, era tudo feito na mão, ilustração e tal. E foram apresentar para o cliente. O cliente amou as peças. Falou, cara, é lindo, lindo, lindo. E por que eu estou dizendo isso? Num dado momento o cliente falou assim, cara, eu só faria uma alteração. Aí todo mundo olhou para ele assim, isso eu estou contando. Todo mundo olhou para ele assim, pois não, né? Afinal de contas ele é o cliente, né? Aí ele disse o seguinte assim, eu só gostaria que tirasse o macaco. O que a gente quer dizer com isso? A peça principal do negócio foi tirada por conta de um gosto pessoal, sabe? De uma visão única dele.
É como a maioria dos donos, é aquela frase que você já deve ter ouvido, né? Ah, meu filho sabe mexer no programa, ele resolve. Sabe? Aquela coisa assim. Então esse tipo de visão é uma visão míope de um executivo, de uma incorporadora, né? Ele precisa ter clareza nos processos e acreditar e confiar nas parcerias. E tá tudo bem se ele quer que o filho faça. Né? Eu acho que assim, também tem a coisa de momento, né? Sim. Verdade seja dita, às vezes a gente conversa com clientes em que a gente, conversando com o cliente, a gente percebe que não é o momento. Sim. Nós não vamos fazer todos os projetos do mundo. E as pessoas têm seus momentos. E tá tudo bem. Né? A gente, normalmente, quando a gente consegue começar e concluir a relação de uma forma legal, vai ter outros momentos. E daí não desistir do cliente também é importante. Não desistir jamais. Não desistir. Não é incomum a gente conversar em determinados momentos e depois voltar. A própria relação minha com a Elefante Skin é uma relação engraçada, história curiosa. Porque na época que eu trabalhava numa incorporadora, eles me ligaram para fazer um convite para trabalhar com eles. E eu disse, cara, eu tenho um compromisso assumido, tinha que fazer um lançamento de um projeto, não é a hora, etc. E acabou que não evoluiu. Depois de um tempo, né, acabei contratando eles na incorporadora para prestar serviço para a incorporadora. Rodou mais um tempo, eu saí da incorporadora e hoje a gente trabalha juntos. Legal. Então, se a relação não tivesse sido bem cuidada lá atrás, como muitas vezes é as nossas relações no dia a dia com clientes, provavelmente a gente não teria final dessa história. O fato é, queremos a mesma coisa, resultado, mercado legal, desenvolver destino, desenvolver marca, desenvolver produto e trazer o que tiver de melhor aí fora. Por que o cara vai botar dinheiro lá na Espanha, lá em Dubai? Vamos botar aqui. É óbvio. Né? Tem muita coisa para poder escolher. Legal. E a gente quer a mesma coisa. Legal. Pessoal, eu estou aqui com a Patrícia Fernandes, uma querida, trouxe para a gente aqui um papo maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido muito, entendido muito o que a Patrícia trouxe aqui, porque são verdades absolutas, tá? Não tem outra receita. Não tem fórmula mágica, não tem mandrake que vai fazer uma mágica ali e vai resolver, não. É um processo. E às vezes é dolorido, né? Às vezes é pesado, às vezes não é fácil, mas é o processo, não é? Eu vou passar para você fazer suas considerações finais, a gente está no final. Mais uma vez te agradecer pela presença. Eu fiquei até empolgado porque eu anotei muita coisa aqui que ela falou e com certeza eu vou tornar minhas tuas palavras em alguns outros podcasts aqui, porque é legal pra caramba, né? Patrícia Fernandes, obrigado por ter vindo. Pode se despedir da nossa audiência. Muito obrigado. Bom, muito obrigada a todos. Agradeço a atenção e o carinho aqui recebido por todos, né? Tanto por quem está aqui quanto pela audiência. E fico à disposição para poder colaborar, né? Para poder fazer realmente esse destino que a gente está melhor. Projetos cada vez mais grandiosos e cada um com a sua particularidade. Tecnologia existe para ganhar valor e para encurtar ciclo de venda. Senão não vale a pena. Encurtar ciclo de venda, presta atenção. A pessoa que queira entrar em contato contigo hoje, é no teu Instagram, ou é da Elefante Skin, como é que ela faz a construtora? Tanto pelo Instagram da Elefante Skin, quanto pelo site da Elefante Skin, quanto no meu Instagram pessoal também, eu estou à disposição. Inclusive está aqui na tela o Instagram da Patrícia. E eu costumo dizer que no Educa Pode, todo mundo que senta aqui, né, as pessoas falam assim, ai João, é todo mundo tão famoso, é todo mundo tão... Porque assim, o pessoal faz referências, né? E eu... com 61 anos eu me sinto na liberdade de fazer algumas coisas, sabe? Garoto. Garoto. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, manda um direct ali pra Patrícia. Eu nunca deixei de responder isso. Manda um direct pra todo mundo. Porque será que não sei quem vai responder? Cara, manda. Tá com dúvida, manda. O máximo pode acontecer é não responder, né? Segue os líderes, cara. Simples assim. Vai seguir banana, vai morrer no Eu gosto muito caixa. de ajudar, assim, né? Nas brincadeiras todas que a gente dá à parte, mas assim, eu acho que de novo, a troca, a gente sempre ensina, mas a gente muitas vezes aprende mais do que ensina na hora de uma troca dessas, porque a gente conhece perfis diferentes. Eu dei aula na universidade há 10 anos, até tô com saudade, vou voltar. Legal. Mas assim, eu sempre dizia para os meus alunos, gente, eu aprendo tanto com vocês, quanto vocês comigo, e a mesma coisa com os filhos, e é assim com o mercado. Tá bom, Patrícia. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, né? Agradeço a audiência de vocês, fiquem ligados ali, ativa o sininho, segue a gente lá, ajuda ali o Educa Pode a ficar melhor ainda para você, corretor e corretora, tá bom? Uma semana para vocês abençoada, produtiva, maravilhosa e uma semana de vendas, que é fundamental para você, corretor e corretora. Fiquem todos com Deus. Avante!